Já se pegou despertando no silêncio da noite, sem a menor ideia do porquê? Mesmo imerso em um sono profundo e exausto, surge a sensação de que algo te acordou, mas as certezas se perdem na madrugada. Se esse mistério já fez parte da sua experiência, relaxe, pois não está sozinho nessa jornada noturna. No vídeo de hoje, desvendaremos o intrigante motivo por trás desses despertares noturnos, uma revelação sobre o que Deus reserva para aqueles que são chamados na calada da noite. Antes de explorarmos esse enigma divino, por favor, clique no botão de gostei e se inscreva em nosso canal aqui no YouTube. Estamos prestes a adentrar um território de mistério e significado profundo. Vamos lá! À medida que a luz do dia se despede e o céu noturno assume o controle, experimentamos a doçura de uma boa noite de descanso, seja como um alívio após um longo dia de trabalho ou desmaiar após uma noite agitada pelo barulho da cidade. Essa paz noturna nos envolve. No entanto, por que Deus, às vezes, interfere, despertando-nos no meio do nosso merecido descanso, sabendo que é o único momento que temos para repousar? Vivemos em um mundo espiritual regido por duas forças predominantes, o bem e o mal, independentemente de acreditarmos. O reino espiritual anula completamente o reino físico. O que frequentemente esquecemos é que, enquanto estamos profundamente adormecidos em nossas camas, o mundo continua girando, imerso em uma guerra espiritual. Já se questionou sobre a razão pela qual a maior parte da maldade no mundo ocorre durante a noite? A escuridão é frequentemente associada ao mal, e o diabo escolhe a noite como o momento ideal para realizar suas atividades maliciosas, passando despercebido. Se Deus nos tornasse plenamente conscientes das realidades espirituais que se desenrolam durante a noite, muitos de nós estaríamos vigilantes, dedicando mais tempo à oração em vez de adormecer tão facilmente. Em 1 João 5 versículo 19, somos esclarecidos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Quando Deus te desperta no meio da noite, é um chamado para que você ore, enfrentando as forças malignas que se unem contra você. Já em Mateus 13, no versículo 25, a Bíblia nos conta: mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Em outras palavras, durante nossos períodos de descanso, o diabo está ativamente tramando caos e destruição em nossas vidas. Para enfrentar esse silêncio, Deus nos desperta inesperadamente à noite como um aviso sobre o que está acontecendo no reino espiritual, invisível aos nossos olhos. Embora possa parecer inesperado e perturbador, há uma razão para isso. Assim como a parábola do trigo e do joio, Deus conhece nosso inimigo e está sempre buscando maneiras de nos proteger e manter seguros. Ele compreende nossa vulnerabilidade e percebe quando estamos em perigo. Deus observa atentamente os esquemas do inimigo, mantendo-se vigilante e presente para garantir nossa segurança enquanto dormimos. O diabo entende que durante a noite estamos mais vulneráveis, incapazes de orar ou ler a Bíblia enquanto dormimos. Ele sabe que um homem adormecido não tem consciência do que ocorre ao seu redor. Então, quando a noite cai, e o mundo se entrega ao sono, é o momento que o inimigo escolhe para realizar suas maquinações. Nesse mesmo instante, Deus nos chama à vigília, solicitando que acordemos e oremos, pois a melhor hora para capturar um ladrão é quando ele está prestes a cometer o roubo. Na hora em que Deus nos desperta para orar à noite, é exatamente quando o diabo intensifica seus esforços para nos induzir ao sono. Já se perguntou por que o sono parece mais irresistível quando a chamada é para orar? Lembremos dos discípulos de Jesus, que caíram em profundo sono no jardim do Getsemane antes da prisão de Jesus. Não é mera coincidência, o momento em que a sonolência se acentua é justamente quando a necessidade de oração se torna mais premente. Se você acordasse no mesmo horário para verificar seu telefone ou responder a uma mensagem no WhatsApp, provavelmente não sentiria a mesma fadiga ou sonolência. No entanto, quando se trata de orar, o diabo emprega todos os meios para atacar, envolvendo-o com um intenso desejo de dormir. Seus braços parecem pesados, e ao seu redor, tudo sussurra docemente, tentando persuadi-lo a permanecer na cama. Ele questiona a importância da oração, insinuando que não fará diferença significativa. Diz que não há necessidade de interromper o sono, sugerindo que deixar as orações para amanhã está perfeitamente bem. Mas ele está equivocado. Sempre que Deus nos acorda no meio da noite, é porque ele percebe que o inimigo está lançando seus ataques sobre nós, e ele deseja que assumamos o controle da situação. A oração espiritual emerge como um poderoso antídoto, capacitando-nos a neutralizar e desmantelar os planos que o inimigo arquitetou contra nós. O diabo compreende esse poder, e é por isso que envia ondas de sonolência, o suficiente para nos deixar confortáveis demais para agir. Não são meras coincidências, ele reconhece que a eficácia da oração pode prejudicar seus planos contra nós.
Despertar para a oração pode se tornar uma façanha desafiadora. No entanto, aqueles que respondem ao chamado de Deus são agraciados com vitória espiritual. Quanto mais o sono persiste, mais esforço é necessário em nossas preces. Ao começar a orar, permita que sua voz se eleve, acompanhada pela determinação que flui de dentro de você. O inimigo, ao perceber essa fervorosa atividade, acreditará que seus planos foram frustrados, e suas orações e sonhos, expostos. A realidade é que muitas pessoas enfrentam inúmeros desafios em suas vidas cotidianas, e frequentemente negligenciam a percepção de que Deus pode fazer muito mais por elas. Ele pode nos despertar 1 ou 2 vezes para orar, pois deseja se comunicar conosco de maneira singular, uma comunicação que muitas vezes passa despercebida. Quando as circunstâncias começam a desandar, muitos de nós atribuem isso à ideia de que o inimigo está ciente de nossos problemas e fraquezas, tirando vantagem disso. Contudo, essa percepção é muitas vezes tardia, resultante de nossa falta de atenção para tomar a devida atitude quando Deus nos convida a esse encontro especial. Jó 40:5 nos lembra: falei uma vez, mas não tenho resposta, ou sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Este versículo destaca como Deus frequentemente nos fala, mas muitas vezes não prestamos atenção. Não permita que a ignorância prejudique sua fé. Siga o impulso de se levantar à noite e ore cuidadosamente sempre que se encontrar vitorioso sobre algo, pois o inimigo observa em segredo, esperando por qualquer tropeço. Na Bíblia, encontramos o exemplo de Pedro, que estava preso, aguardando sua execução. Durante a noite seguinte, um anjo quebrou as correntes da prisão e o acordou do sono. Pedro, ao notar as portas abertas, ficou intrigado por não perceber imediatamente que receberá um aviso do Senhor. Ao compreender rapidamente que essa era sua única chance de liberdade, Pedro prestou atenção e seguiu o anjo para fora da prisão. Sua obediência resultou em sua libertação, evitando uma morte certa. Enquanto muitos ofereciam desculpas, alegando cansaço ou falta de vontade para orar, Pedro compreendeu que obedecer ao Senhor é mais valioso do que o conforto. Em vez de dar desculpas e ficar na cama, Pedro se levantou, seguiu o anjo e encontrou sua liberdade. Um outro exemplo marcante ocorre na vida do jovem Samuel. Quando ainda era um menino, Deus o chamou no meio da noite, enquanto ele estava dormindo. Samuel chamou a voz divina, demonstrando prontidão e obediência. Samuel respondeu humildemente: fala, porque o teu servo ouve. Nesse momento, Deus abriu um mundo de possibilidades maravilhosas para Samuel. Se ele tivesse escolhido a preguiça e optado por continuar dormindo, talvez nunca tivesse ascendido para se tornar o grande homem que se tornou. Esta história evidencia que quando Deus nos acorda à noite para orar, precisamos apoiar-nos na nossa fé e obedecer ao seu chamado. Não implica que devemos estar sempre acordados a noite toda em oração, mas sim que, se Deus nos inspirar, devemos responder. Pode ser tentador simplesmente rolar na cama e voltar a dormir quando somos acordados à noite, mas é crucial levar esses momentos a sério e ouvir atentamente o que Deus pode estar tentando nos dizer. A importância de seguir a sua direção é evidente. Você pode se perguntar por que Deus, às vezes, escolhe a noite em vez do dia para nos dar essas sugestões. A verdade é que Deus pode nos avisar a qualquer momento, seja de dia ou de noite. Durante o dia, muitas vezes ficamos muito distraídos com nossas atividades para ouvir a voz de Deus e reconhecer os perigos espirituais. No entanto, quando dormimos e o diabo começa a montar seus planos, Deus pode abrir nossos olhos para ver a verdade melhor do que nunca. Mesmo que seja apenas por alguns minutos de oração, isso pode fazer uma enorme diferença em nossas vidas e na batalha espiritual que está sendo travada contra nós. Não devemos esquecer que, se nos recusarmos a reservar tempo para Deus, já perdemos a batalha. Leva tempo, foco e comprometimento, mas quando se torna um hábito levantar-se na quietude da noite para se conectar com Deus, as batalhas espirituais invisíveis podem ser vencidas. Você ficará espantado com o quanto alguns momentos na presença de Deus a cada dia podem fazer pelo seu espírito. Toda vez que você acordar, fale com Deus primeiro, antes mesmo de pegar o telefone ou conversar com um amigo, porque somente Ele pode garantir uma vida segura, mental, física e espiritualmente. Uma pessoa que dedica 1 hora à noite para orar é muito mais poderosa do que alguém que passa a mesma quantidade de tempo durante o dia. Não é à toa que Jesus passava noites inteiras em oração, pois compreendia o poder por trás das orações, embora muitas vezes esse poder esteja oculto aos nossos olhos. O que se levanta contra nós não se compara aos planos poderosos e amorosos que Deus tem para nós quando oramos e descansamos nele. Ele cuidará de nós durante a noite, mantendo nossas almas seguras e protegidas. Portanto,
Se você se encontrar acordado no meio da noite, saiba que Deus tem algo importante para lhe dizer, e Ele está simplesmente esperando que você ouça. Obrigado por assistir. Se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, deixe um comentário e a sua curtida, pois ajuda nosso canal a continuar divulgando e cumprindo o ID da palavra do Senhor. Deus abençoe a todos. Até a próxima.